Eu quero dividir esta porção da palavra de Deus, Josué 18, a partir do versículo 11, a Josué 19, até o versículo 51, em duas partes. Eu confesso para vocês que eu estou com todo o estudo pronto, mas é impossível apresentar todo o conteúdo para vocês num estudo só. Então eu quero que vocês se alimentem da palavra. Eu quero que vocês saiam daqui abastecidos pela palavra. Então nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, hoje, nós vamos estudar especificamente hoje, capítulo 18, versículo 11, até o capítulo 19, versículo 23. Nós vamos hoje entender sobre as heranças que as 7 tribos receberam da parte do Senhor. Semana passada, vocês se lembram? Josué chamou as 7 tribos, depois que ele ergueu o tabernáculo em Siló, ele chamou as 7 tribos e repreendeu as 7 tribos. Por que vocês ainda não tomaram posse da herança de vocês? Só que Josué não ficou apenas na repreensão. Ele também apresentou um plano estratégico. Cada tribo deveria escolher 3 homens, esses 21 homens percorreriam a terra, demarcariam e trariam para Josué. Josué, então, a partir desta demarcação, ele iria distribuir por sortes. É muito provável que Josué tinha diante dele 2 recipientes. Um recipiente com o nome da tribo e um recipiente com o nome da região. Muito provável. Então eles oraram a Deus. Esse era um método utilizado na antiguidade para evitar discussões, para evitar injustiça. Então eles se utilizavam desses métodos. Josué então orou e foi repartindo cada região para cada tribo. A primeira tribo foi a tribo de Benjamim, a segunda tribo foi a tribo de Simeão, a terceira tribo, deixa eu olhar aqui só para conferir, foi depois da tribo de Simeão, foi a tribo de Zebulon, e a quarta tribo, que nós vamos estudar hoje, foi a tribo de Issacar. Então Josué orou a Deus e começou a distribuição dessas regiões, colocando em funcionamento o plano que ele mesmo estabeleceu lá no capítulo 18, versículos 1 a 10. Ok? Só para que vocês possam se situar. Hoje, eu quero pensar com vocês sobre as heranças dessas 4 tribos, cujos nomes eu acabei de relatar para vocês. Cada uma dessas tribos e cada uma dessas regiões tem algo para nos ensinar. E eu quero compartilhar isso com vocês. Para cada tribo, cada região característica possui algumas peculiaridades que nós não podemos simplesmente fazer uma leitura rápida no texto. Quando você faz uma leitura mais apurada e você lança mão das informações históricas de cada uma das tribos e de cada região que elas herdaram, você descobre princípios muito importantes para a nossa vida. É isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. 4 aplicações, 4 lições, cada uma delas correlacionada com cada uma dessas 4 tribos que nós vamos estudar hoje. Quer ver só? A primeira tribo que nós vamos estudar hoje está nos versículos 11 a 28 do capítulo 18, que é a tribo de Benjamim. Ela recebeu, irmãos, como herança, olha que coisa interessantíssima, e como isso tem a ver conosco. A tribo de Benjamim, ela recebeu uma região
dentro daquela demarcação que aqueles espias fizeram, ela recebeu uma região que continha muitas cidades famosas, cidades cujos nomes você vai ver o tempo todo enquanto você lê a Bíblia Sagrada. Ela recebeu, por exemplo, uma região onde ficavam as cidades de Jericó. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas. Foi lá que os muros da cidade caíram de alto a baixo. Foi lá, em Jericó, que Israel poupou a vida da prostituta Raabe. Então Jericó está no nosso imaginário o tempo todo. Ela fazia parte da região onde situava-se a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela ficava entre as tribos de José e entre a tribo de Judá. Ela ficava logo ali, próximo a essas duas tribos. Por exemplo, naquela região ficava também a cidade de Betel. Por que a cidade de Betel é importante? Foi em Betel que Jacó, quando estava fugindo de Esaú, viu uma escada que ia do chão até o céu e anjos desciam e subiam por essa escada. Os irmãos se lembram? Foi em Betel. Jacó, ele acordou de um sonho e ele disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Betel significa isso, casa de Deus. Pois bem, Betel ficava na região onde ficava a tribo de Benjamim. Outra cidade muito importante, muito importante, é a cidade de Gibeão. Foi aqui que Josué mandou que o sol e a lua ficassem parados no céu. Lembra? Quando ele estava lutando contra aqueles reis confederados que queriam destruir Israel, foi na cidade de Gibeão. Nós temos aqui outras cidades muito importantes, principalmente no período dos juízes, que é Ramá e Mispá. Foi aqui que Samuel colocou uma pedra como testemunho, e ele disse assim: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Foi nessa cidade de Mispá. A Bíblia diz que Samuel tomou uma pedra, colocou entre Mispá e Sem, e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a cidade mais famosa de Benjamim, sem sombra de dúvida, e famosa inclusive para toda a revelação bíblica, é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela ficava na região de Benjamim, bem próximo a Judá. Por isso que a cidade, quando houve a divisão das tribos, na época do rei Salomão, o reino do norte e o reino do sul, Judá teve como capital a cidade de Jerusalém, mas Jerusalém não ficava no território de Judá, ficava no território de Benjamim. Foi em Benjamim que Deus escolheu o primeiro rei de Israel. Qual era o nome dele? Qual foi o nome do primeiro rei de Israel? Saul. Saul era de Benjamim. E é de Benjamim que nós temos hoje, na palavra de Deus, o conhecimento de um dos maiores homens que pisaram nessa terra, o apóstolo Paulo. Paulo era de Benjamim. Então, preste atenção comigo, acompanhem a minha linha de raciocínio. A tribo de Benjamim se tornou uma tribo de muitas histórias, principalmente envolvendo o sagrado. Muitas histórias, principalmente envolvendo o sagrado. A tribo de Benjamim. Por isso, eu gostaria de pensar com você sobre a primeira aplicação que eu aprendo aqui. Qual é a sua história? Que legado você tem construído? Vê se dá para colocar para nós lá agora. Não tem jeito não, né? Qual é a sua história? Que legado você tem construído? Tem uma frase que eu ouvi de um irmão em Cristo que diz o seguinte: nunca teremos uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. Irmãos,
Por que eu estou pensando sobre isso com você? Uma vez eu ouvi uma música, e a música dizia assim: não importam o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Alguém já ouviu essa música aqui? Eu não concordo com essa música, porque importa sim o que as pessoas vão pensar de mim. Eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. E você? Isso não é vaidade. Isso não é soberba. Até o Senhor Jesus quis saber o que as pessoas pensavam dele. Até o Senhor Jesus. Isso não é vaidade. Sabe por quê? Aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, ou como as pessoas leem a minha história, está diretamente ligado com aquilo que eu sou diante de Deus. Se as pessoas olham para mim, e a história que elas têm de mim é a história de uma pessoa que faz isso, procura ajudar, procura estender a mão, procura ser benevolente, procura realmente se esforçar para fazer com que as pessoas encontrem a Cristo, se essa é a história que as pessoas têm a meu respeito, eu estou no caminho certo, sim ou não? Se essa é a história que as pessoas têm a seu respeito, quando as pessoas leem a história da Laís, o que elas veem? Qual é o diagnóstico, qual é o veredito que as pessoas estabelecem a partir do momento que elas leem a sua história? Eu me preocupo muito em deixar um legado. Não sei quanto tempo eu vou ficar nesse planeta, eu peço a Deus que, durante o tempo que eu estiver nesse planeta, eu possa construir uma história que todas as pessoas, quando se lembrarem de mim, elas lembrem de mim de forma positiva. Eu me preocupo com isso. Por isso que eu estou fazendo um curso, e a primeira disciplina do meu curso é projeto de vida. E ontem eu estava assistindo às aulas e o professor pediu para que nós fizéssemos uma autobiografia de nós mesmos, né? Uma autobiografia. E ele pediu o seguinte: quem é você? Faça uma história de você mesmo. Irmãos, é difícil falar de nós mesmos. É difícil quando você olha para você mesmo e você tenta construir a sua história, porque você corre o risco de construir uma história tendenciosa, parcial. Você corre o risco de ser muito misericordioso com você mesmo. Por isso que eu gosto que as pessoas leiam a minha história. Qual é a história que vocês leem do pastor Alex? Eu quero que vocês tenham diante de vocês uma boa leitura. Agora, isso é responsabilidade minha. Se eu quero que vocês tomem conhecimento da minha história de forma positiva, eu tenho que fazer por onde essa história ser positiva. Agora, se eu não fizer isso, inevitavelmente, a história que vocês vão ler a meu respeito é uma história negativa. Olha só a frase: nunca teremos uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. Às vezes você não vai ter uma segunda oportunidade para fazer com que as pessoas tenham uma boa impressão a seu respeito. Então aproveite cada oportunidade que você tiver. É isso que eu vejo em Benjamim. Toda vez que eu olho para Benjamim, toda vez que eu leio sobre Benjamim, imediatamente o que é que vem à minha mente? Saulo de Tarso, Jerusalém, Jericó, Betel. Eu só vejo coisas boas. É claro que a tribo de Benjamim não foi perfeita, mas sempre Benjamim está atrelada a uma história positiva por conta dos seus heróis, por conta dos eventos sagrados que aconteceram nessa terra, e é assim que eu quero que as pessoas conheçam a minha história. É assim que eu quero que as minhas filhas me vejam, é assim que eu quero que minha esposa me veja, é assim que eu quero que a minha igreja me veja. Não é vaidade, repito, não é vaidade. Eu não estou falando isso porque eu me preocupo e eu quero que os irmãos estejam sempre me dando injeções de ânimo para que eu possa, de alguma maneira, ficar sempre motivado. Não, eu quero e me esforço e vou fazer isso para deixar um legado de valor
nesse mundo. Eu quero que as pessoas, ao se lembrarem do Alex, elas se lembrem de forma positiva, e quando elas se lembrarem dos meus defeitos, se for possível, as minhas qualidades superarem os meus defeitos. Eu me esforço para isso. Então, a pergunta que eu quero fazer é essa: qual é a sua história? Que legado você tem construído? Aprenda com Benjamim a deixar um legado positivo. Não tenha medo. Jesus disse isso para os discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Está lá em Mateus capítulo 16. Depois você pode ler. Ah, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: mas vocês, qual é a minha história para vocês? Qual é o legado que eu estou deixando para vocês? O que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? Aí Pedro toma a palavra e diz: olha só o legado que Jesus deixou para Pedro, olha qual a história que Pedro leu acerca de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você se preocupa com isso, irmão? Eu me preocupo. É por isso que eu não canto essa música. Não importa o que vão pensar de mim, importa sim. Não para que eu possa me envaidecer, mas sabe de uma coisa? Para que eu possa melhorar. É diferente, é ou não é? Você quer melhorar, irmão? Se alguém chegar perto de você e falar assim: olha, eu estou lendo a seguinte história a seu respeito, na sua história eu percebo isso, isso, isso e isso. Como é que você vai reagir acerca dessa história? Como é que você vai reagir acerca da leitura que as pessoas fizerem a seu respeito? Então, eu aprendo isso com Benjamim. Benjamim recebeu uma herança, e na herança de Benjamim continha muitas cidades, muitas regiões, muitos territórios que ajudaram a construir uma história positiva de Benjamim. O que é que há na sua vida que ajudará você a construir uma história positiva para as pessoas? Então foi isso que eu aprendi com a tribo de Benjamim. Mas nós vamos ter agora também a tribo de Simeão. A próxima tribo é a tribo de Simeão. Deixa eu contar uma história para você. Preste atenção. Simeão e Levi, filhos de Jacó. Simeão e Levi, filhos de Jacó. Quando Jacó estava voltando da terra de Labão, voltando para Canaã, Jacó acampou com toda a sua família numa região chamada de Siquém. Havia uma cidade com esse nome. Quem era Siquém? Siquém era um jovem, filho de um homem chamado Amor. Amor com H. Amor. Um dia, a filha de Jacó, Diná, a filha de Jacó, você pode ler essa história depois, se você quiser acompanhar, em Gênesis 34, a filha de Jacó, ela saiu do acampamento dela e começou a dar uma volta na cidade de Siquém para conhecer as filhas da terra. Esse Siquém, filho de Amor, olhou para Diná, ele gostou tanto dela, ele enamorou-se dela, ele a desejou, e ele a então levou para sua casa e teve uma relação sexual com ela. Isso foi uma afronta para a família de Jacó. Quando Jacó soube disso, ele ficou calado até que seus filhos voltassem do campo. Chegando do campo, ele contou tudo isso, e Simeão e Levi ficaram revoltados. Simeão e Levi ficaram revoltados. Só que Siquém, ele amou a Diná. Ele chega perto do seu pai, e ele pede ao seu pai, para que o seu pai converse com Jacó, para que Jacó lhe desse Diná por esposa. Amor, então, vai conversar com Jacó e seus filhos. Simeão e Levi, ardilosamente, tendenciosamente, ele vai, olha só, arquitetar um plano.
ele diz o seguinte, os dois: não é assim que se faz em Israel. Houve uma desonra aqui. Para que a nossa irmã possa casar com vocês, todos os homens na cidade de Siquém, todos vocês, homens, precisam ser circuncidados, assim como nós somos circuncidados. Quando isso acontecer, nós vamos dar as nossas mulheres para serem esposas de vocês, e vocês darão as vossas mulheres para serem nossas esposas, e assim nós vamos ser um povo só. Aquilo pareceu bem a Amor, pareceu bem a Siquém, porque Siquém amava demais a Diná. Ele então chegou perto do seu povo e disse: escutem, esses homens são pacíficos, só que para habitarem no nosso meio, eles querem que nós sejamos circuncidados assim como eles. Vamos fazer isso, porque assim nós poderemos ter esse intercâmbio e poderemos coabitar juntos. Eles fizeram assim. Naquela época não havia procedimentos cirúrgicos, não havia anestesia, era uma cirurgia muito dolorosa. Eles então são circuncidados, todos os homens são circuncidados, e quando eles estavam com muita dor, enfraquecidos por conta dessa dor, Simeão e Levi pegaram suas espadas, entraram na cidade, tomaram a Diná e mataram todos na cidade de Siquém. Todos. Foi tudo uma astúcia deles. Não havia interesse nenhum neles em realizar essa fusão de povos. O que eles queriam era vingança. Aí Jacó, ele vai proferir uma profecia para Simeão e Levi. Veja só a profecia de Jacó. Está lá em Gênesis 49, 5-7. Essa foi a profecia de Jacó para Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Simeão, irmãos, não teve expressão em Israel. Sabe o que aconteceu com Simeão? Eles foram morar de favor em Judá, porque Judá havia recebido um espaço de terra muito grande, porque era a maior tribo, e o espaço de terra de Judá era maior do que a própria tribo. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram parte da sua herança e deram para Simeão. Simeão foi morar de favor na região de Judá. E com o tempo, eles foram sendo fragmentados, eles foram sumindo, eles foram desaparecendo em Israel, em cumprimento da profecia do pai deles, muitos anos antes desse acontecimento. Aí eu aprendi mais uma lição aqui, uma aplicação que eu quero compartilhar com você, em relação a isso. Eu aprendi, irmãos, cuidado com o que você faz hoje, isso pode lhe custar muito caro amanhã. Simeão e Levi, dominados pela ira, dominados pelo furor, foram lá e mataram inocentemente pessoas que não tinham culpa nenhuma, pelo menos no que tange ao interesse em corrigir as coisas. Isso havia em Siquém. Eu quero corrigir as coisas, eu cometi um desatino, eu cometi um erro, eu quero corrigir isso, me dê Diná por esposa. Olha a intenção desse rapaz. Mas Levi e Simeão, Levi não recebeu herança, vocês sabem disso. Eles não tiveram um pedacinho de terra em Israel. E Simeão foi morar de favor na região de Judá, e com o tempo foi sumindo, foi se misturando às outras tribos, cumprindo a profecia de Jacó, recebendo a paga daquilo que fizeram lá com aquela cidade de Siquém. Irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus, Ele vai empurrar os nossos erros para debaixo do tapete, e nós vamos vivendo assim.
achando que Deus não vai trazer juízo àquilo que nós fazemos, porque nós somos crentes, nós estamos enganados. Precisamos buscar uma vida a mais correta possível diante de Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos será colocado diante de Deus, e Deus vai trazer tudo isso a juízo. Então, cuidado com o que você faz hoje. Cuidado com aquilo que nós fazemos hoje, isso pode custar muito caro para você amanhã. A Bíblia diz isso lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a lei natural estabelecida pelo Senhor. Ele disse assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E isso tem acontecido assim, de forma absurda, às vezes, e aqui eu não quero generalizar, por favor, não pense isso, mas muitas vezes, nós estamos hoje passando por situações adversas, por sofrimentos, por situações que nós não gostaríamos de passar. Isso pode ser uma colheita de algo que você plantou lá atrás, porque Deus não se deixa escarnecer. Então veja só, Simeão colhendo o fruto do que plantaram, sumiram, não tiveram expressão. Simeão não foi uma tribo proeminente em Israel. A região de terra que eles recebem no quintal dos outros, recebem no quintal de Judá. Judá foi muito benevolente, tinha muito, e disse: não tem problema, nós vamos dar uma porção de terra para vocês, e cedeu uma parte da sua terra, morando de favor no quintal dos outros, como paga daquilo que fizeram lá atrás. Às vezes nós temos esse pensamento, não adianta dizer que não temos, porque temos. Nós achamos que Deus vai passar a mão na cabecinha, e Deus vai relevar tudo, e vai empurrar tudo para debaixo do tapete. Não vai. Veja só esse texto que eu vou apresentar para você agora. Eu falo e eu provo. Eclesiastes 12, 14. Olha só. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmão, sinceramente, minha irmã, sinceramente, isso não faz você tremer nas bases? Saber que aquelas coisinhas que você anda fazendo e que ninguém sabe, um dia será manifestada? Isso não chama você a responsabilidade de fazer uma análise da sua vida e corrigir aquilo que precisa ser corrigido enquanto é tempo? Porque a palavra de Deus também diz lá em Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então observe que Simeão, a tribo de Simeão, ela herdou um espaço de terra, na sua tribo vizinha, Judá, foi morar de favor no terreno do irmão, e depois com o tempo foi sumindo, se fragmentando, misturando-se às demais tribos, tudo por conta daquilo que fizeram lá atrás. Essa é a lei da vida. Pergunto para você, o que é que você está fazendo hoje que precisa de correção diante do Senhor? Você vai colher isso, seja de forma positiva, seja de forma negativa. A terceira tribo que eu gostaria de aprender com você aqui, uma lição hoje, é a tribo de Zebulon, está lá no capítulo 19, versículos 10 a 16. Gente, Zebulon tem uma particularidade que me encheu os olhos. A região que Zebulon herdou, ela fez fronteira com a tribo de Azer, no oeste e noroeste. Eles também fizeram fronteira com a tribo de Naftali, no norte e no nordeste. Então eles ficaram numa região conhecida, muito conhecida por todos nós, chamada Nazaré.
Quem é que cresceu em Nazaré? O Senhor Jesus. Ele será chamado Nazareno. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Nazaré ficava no extremo norte daquela região, muito longe do centro de adoração que ficava em Siló. Muito longe. Para a tribo de Zebulon ir até Nazaré para adorar em Siló, era uma viagem de muitos dias. Só que Zebulon apresenta uma característica muito significativa para nós. Zebulon não permitiu que a distância fosse empecilho para que eles pudessem manter a sua devoção a Deus. Eles mantiveram contato com as demais tribos e mantiveram a sua religiosidade em dia. Se você fizer uma leitura na palavra de Deus, não agora, mas se você quiser depois, Débora, ela vai fazer uma menção de Zebulon em Juízes capítulo 5, versículo 18. E lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, versículos 33 e 40, também vai falar de Zebulon. Zebulon era conhecido como um povo aguerrido, pronto para a batalha, mas também era conhecido como um povo generoso e amante da paz. Não é à toa que o príncipe da paz foi morar em Nazaré. Eu acredito que isso tenha sido uma recompensa do Senhor. Jesus Cristo, ele nasce em Belém, mas ele vai morar, crescer em Nazaré. Ele vai assumir a cidadania de Nazaré para si. Por isso que ele é chamado de Jesus Nazareno. Por isso que é colocado esse termo na cruz. Olha que interessante. O nome de Nazaré aparece na cruz de Cristo. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso não é uma recompensa do Senhor? Aí eu aprendi uma lição aqui, queridos, com essa história de Zebulon. Deus mostrou para mim hoje, falou comigo no meu coração, e eu quero compartilhar com você o seguinte: não há impedimentos para aqueles que querem verdadeiramente adorar a Deus. Não existem impedimentos. Quando você quer adorar a Deus, quando você quer estar diante de Deus, quando você quer servir a Deus, não há distância, não há clima. Eu me lembro, se vocês me permitem, em 1994, não me pergunte o dia porque eu não sei, mas foi durante a Copa do Mundo de 1994. Eu me lembro que ia haver um jogo, 9h30, Brasil e Suécia. Todo mundo gostando, empolgado com a campanha da seleção brasileira, que viria a ser tetracampeã do mundo. E aquele povo todo envolvido com a Copa do Mundo. Mas naquele dia do jogo Brasil e Suécia, teria culto de oração na igreja, na qual eu fazia parte. E naquele dia, caiu um temporal, mas um temporal. Mas eu estava determinado a ir no culto de oração, com chuva e no dia do jogo do Brasil. Quando eu saí de casa com o meu guarda-chuva, estava um temporal de chuva com vento, e a enxurrada corria pela rua, e eu, na primeira saída da minha casa, eu já molhei o meu sapato e a barra da minha calça, e ficou uma coisa horrorosa, e ventando muito, e eu tentando segurar o guarda-chuva. A cena foi até cômica, e de repente deu um pé de vento para trás, e pá, o guarda-chuva foi para trás, e eu fiquei à mercê da chuva. Irmãos, sinceramente, não consegui no culto de oração. Não dei conta nem de chegar no ponto do ônibus. Mas vontade de ir eu tinha. Quase que eu fui. Não deu para ir. Só por causa disso. Nesse dia, a chuva me impediu. Mas Deus sabe que eu tinha vontade de ir. Não foi por causa de jogo, mas a tempestade estava terrível. Quando nós temos vontade de adorar a Deus, você não olha as circunstâncias.
Você quer adorar a Deus e pronto. Olha só que frase que eu achei. Veja só essa frase, irmão. Quando se quer verdadeiramente adorar a Deus, nada é impedimento. Mas quando não se quer adorá-lo, tudo é impedimento. Tudo é impedimento. Posso dizer uma coisa para vocês? Muitos não puderam estar aqui nessa noite, e eu sei das limitações de muitos irmãos. Não puderam estar aqui porque estudam à noite. Não puderam estar aqui porque trabalham até mais tarde. Outros estão aí ajudando, cuidando dos pais. Muitos não puderam estar aqui porque surgiu uma reunião de última hora, às vezes uma enfermidade. A gente sabe e entende perfeitamente esses critérios, essas questões que muitas vezes as pessoas apresentam para não estarem louvando e adorando o Senhor. Mas posso dizer uma coisa para vocês também, e vocês hão de concordar comigo: muitos poderiam estar aqui nessa noite e não quiseram. Aí você vai perguntar, todos vão ter uma razão para apresentar para você. E aí eu pergunto, e eu não vou confrontar ninguém, eu pergunto, essa razão verdadeiramente é uma razão? A tribo de Zebulon me ensina isso. Muitos quilômetros de Siló, região de Nazaré, extremo norte da Palestina, longe, numa época em que não havia carro, não havia ônibus, não havia avião, não havia motocicleta, era camelo e cavalo, e muitos a pé, caminhando debaixo daquele sol causticante de dia e daquele frio gélido à noite. Mas muitos tomavam o caminho e iam para Siló para adorar o Senhor. E muitos estavam sempre conectados com as tribos para se inteirarem das questões religiosas. Zebulon não permitiu que as circunstâncias a impedissem de adorar a Deus. Eu pergunto para você, existe alguma coisa de concreto que está te impedindo de adorar a Deus? Sabe o que eu acho que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma coisa somente. Nós tínhamos que falar com Deus assim: Senhor, coloca novamente fome e sede no meu coração por Ti. O dia que nós voltarmos a ter fome e sede do Senhor, como já tivemos anteriormente, como precisamos ter, 3 cultos na semana vão ser poucos. Nós vamos querer cultuar a Deus todos os dias. O dia que Deus colocar, derramar do céu, o seu avivamento, porque é Ele que vai fazer isso, no nosso coração, colocar fome e sede no nosso coração, eu garanto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse templo vai ficar pequeno. Porque nada vai impedir-nos de adorar o Senhor. Eu anseio por esse dia, eu sonho com esse dia. Que Deus derrame sobre nós essa fome, essa sede. A palavra de Deus diz nos Salmos, o salmista diz assim: como a corça anseia pelas águas, assim por Ti, ó Deus, anseia minha alma. Há dentro do seu coração esse desejo, irmão? Esse desejo de estar diante do Senhor o tempo todo, como Zebulon tinha, e não permitiu que a distância, que as intempéries do deserto, que as dificuldades, que as condições climáticas, que a distância, nada impedia Zebulon de manter a sua devoção a Deus. E você? O que é que tem impedido você de levar o Senhor a sério, de estar na presença do Senhor? Avalie se a próxima a dificuldade que aparecer é de fato uma dificuldade, se você não pode transpô-la, se você não pode negociar com ela, se você não pode vencê-la, porque você tem um compromisso com o Senhor. Eu me entristeço de ver pessoas cultuando a Deus 1, 2 vezes por mês na igreja. Eu me entristeço com isso. Eu penso, meu Deus, como é que uma alma consegue ficar sem adorar o Senhor durante tanto tempo? Eu não consigo. Você consegue, irmão? Eu não consigo.
Eu não consigo. O amor de Deus é como um imã, ele me atrai. Não consigo. Nesse dia eu não consegui ir de verdade, mas eu dou a minha palavra para vocês, que eu fiz de tudo para ir, mas a chuva não deixou. Agora hoje, muitas coisas nos impedem de adorar o Senhor. É um jogo de futebol que me impede de adorar o Senhor. É um encontro com os amigos que me impede de adorar o Senhor. É uma dor na ponta do dedão que me impede de adorar o Senhor, porque eu não posso calçar sapato. Vem de chinelo, filho. Não, pastor, eu cheguei tarde, cheguei suado, cheguei sujo. Vem com a roupa do trabalho, irmão. Mas eu vou chegar atrasado. Chegue atrasado, irmão. Mas não deixe de adorar o Senhor. Ele merece seu culto. Nossa alma deve ao Senhor um culto. Eu estou falando isso autorizado pela palavra de Deus. Aprendamos com Zebulon. Última tribo que eu quero pensar nessa noite com você é a tribo de Issacar. Tribo de Issacar. Issacar recebeu uma região, uma província muito fértil, e nessa província de Issacar ficava uma região chamada Vale de Jizreel. Jizreel. Agora preste atenção. Nesta região, neste Vale de Jizreel, era exatamente por esse vale que os grandes inimigos de Israel adentravam a terra da Palestina para guerrearem contra Israel. Talvez devido à sua fertilidade, muita água, muita sombra, muitas árvores, os exércitos se acampavam ali, apresentavam a sua estratégia e dali partiam para possuir, para reconquistar, para guerrear contra Israel. Então, Issacar recebe a sua herança numa região, por exemplo, foi nessa região que Jabim, o exército de Jabim foi derrotado, está lá em Juízes capítulo 4, versículo 14. Foi nessa região que Gideão, olha que interessante, isso comprova o que eu acabei de dizer. Quem é que estava nessa região se preparando para invadir Israel? Os midianitas. Quem é que vai se encontrar com eles aqui no vale de Jizreel? Gideão, com seus 300 soldados. Entende? Está lá em Juízes capítulo 7, versículo 1. E Saul, o primeiro rei de Israel, lutou a sua última batalha com os filisteus, justamente nessa região, nesse solo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Então eu quero que você agora preste bem atenção nessa lição que eu aprendi aqui, nesta aplicação que eu quero terminar a exposição dessa noite para você. Ó Senhor, fala conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor permita que nós entendamos o que o Senhor quer nos dizer. Irmãos, Issacar ficou sendo a porta dos inimigos de Israel. Era por Issacar, pelo vale de Jizreel, que os inimigos entravam em Israel. Que foi que eu aprendi aqui? Eu aprendi aqui, irmãos, eu aprendi que nós devemos cuidar para que nós não sejamos portas de Satanás na igreja. Eu ouvi aí uns... pesado, não é? Eu que o diga, porque eu sou o primeiro. O puxão de orelha vem primeiro em mim. Sabia que muitas vezes, irmãos, por descuido, por falta de vigilância, nós podemos ser portas de Satanás na igreja. O diabo pode entrar na igreja através de nós. É por isso que Jesus Cristo, quando estava conversando com Pedro, esse texto foi registrado para nos mostrar isso. Através de Pedro, Satanás quis entrar nos mistérios do ministério de Jesus, para atrapalhar os planos de Jesus, sim ou não? Por isso Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Por que Jesus Cristo disse, para trás de mim, Satanás? Porque ele acabara de entrar.
Você não sabe as coisas que são de Deus e sim as que são dos homens. É por isso que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Às vezes nós estamos sendo portas de Satanás na igreja e não estamos nos apercebendo disso. Às vezes, daqui a pouco eu volto nesse assunto, às vezes nós estamos sendo portas de Satanás na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos. Como, pastor? Através do meu mau testemunho. Às vezes, por conta de um mau testemunho, por conta de um procedimento equivocado, Satanás pode estar entrando no coração de alguém próximo a você e cegando o entendimento dessa pessoa, por sua causa, irmão, por minha causa, por nossa causa. Às vezes, nós estamos sendo portas de Satanás para os nossos vizinhos. Às vezes, estamos sendo portas de Satanás para os nossos filhos. Isso acontece de formas diversas. Você vai pregar o evangelho para alguém, a pessoa olha para você e diz assim: mas você pregar para mim? Logo você, que faz isso, que faz isso, que faz isso e que faz isso, vem me dar lição de moral? Você já ouviu isso, irmão? Tomara que não. Sabe o que é isso? Porta de Satanás que você abriu. E entrou no coração daquela pessoa e cegou o entendimento dela. Querido, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, sejamos portas de graça, portas de misericórdia, portas de compaixão, portas por onde entra o amor, o perdão, a graça de Deus. Feche essa porta para o diabo em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos sendo portas de Satanás na igreja. Quer ver uma coisa? Posso dizer uma coisa para vocês? Existe algo terrível que Satanás tem usado para entrar na igreja e destruir a igreja. Sabe o que é, irmão? Sabe o que é, irmão? Sabe o que é, irmã? A língua. A língua. Nossa língua. Olha o que Tiago vai dizer aqui. Veja só o que Tiago vai dizer. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Eu vi uma frase hoje, eu não consigo, eu falei, gente, eu tenho que mostrar essa frase para a igreja. Eu não vou tomar pancada sozinho. Não vou. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Oh Senhor, é fogo, porque é verdade. Escute uma coisa, olha o que a língua produz. A língua produz, um termozinho bonito, né? Fofoca. A fofoca produz intriga. A intriga produz divisão. É ou não é verdade? Eu procurei uma definição para fofoca. Deixa eu ver o que é fofoca. Eu não achei. Aí eu inventei uma definição para fofoca. Permita-me ser o criador dessa frase. Dessa definição, digo. Não tenho mérito nenhum aqui não, mas é o que eu entendo como fofoca. Fofoca é isso aqui, ó. Olha só. Fofoca. Manifestação verbal provocada pela observação de fatores alheios que na maioria das vezes não nos dizem respeito. Gostaram? Fui eu que fiz. Manifestação verbal provocada pela observação de fatores alheios que na maioria das vezes não nos dizem respeito. O que é fofoca? É ouvir o que não se deve ouvir para falar o que não se deve falar. Língua, porta de Satanás na igreja, é ou não é verdade? Quanto estrago a língua causa na igreja? Uma vez eu ouvi uma frase assim, não está aqui não, já falei aqui na igreja, mas vou falar de novo. O maior monstro que existe mora numa toca atrás dos dentes. Porta de Satanás na igreja. Se tem algo nocivo, que destrói, que traz desequilíbrio, é quando alguém começa
a disseminar fofoca na igreja. Quando alguém começa a usar a língua que lá no Salmo 40 diz que recebeu um novo cântico, não é isso que o Salmo 40 diz? Pôs um novo cântico na minha boca. Não é isso que está lá? Muitos verão isso, e temerão e confiarão no Senhor. Sim ou não? Está na Bíblia. Ao invés de eu usar a minha língua para dignificar, para exaltar, para enaltecer, para louvar, para promover paz, para promover união, eu muitas vezes uso a minha língua para quê? Para matar, para destruir. Porta de Satanás. Issacar se tornou a porta dos inimigos de Israel. Muitas vezes nós estamos nos tornando as portas do inimigo de Deus. Está doendo a orelha aí, irmão? Então você sabe o que eu estou sentindo. Porque na verdade é isso mesmo. Qual é a minha oração? A minha oração é que em nome de Jesus Cristo, nós possamos ser portas de graça, portas de bênção para a igreja. A minha oração é que por nós passe toda a misericórdia do Senhor. Porque quando nós nos propomos a lançar mão da nossa língua para difamar alguém, na maioria das vezes, os nossos olhos estão voltados sempre para os outros, mas não voltados para nós mesmos. Porque nós paramos de olhar quem somos e começamos a olhar o que o outro é, e nos comparando com eles, nos sentimos melhores. Quer ver como é que você acaba com isso? Quer ver como é que você pode se tornar uma porta de bênção para a igreja, querido? Quer ver? Alguém chega perto de você e diz assim: olha só, eu tenho algo para te contar do irmão que você não tem ideia. E aí você vai abrir a porta. E você fala assim para a pessoa que chegar perto de você: pois eu vou te contar outra coisa, não me interessa. Você tem coragem de falar isso? Se você achar que a palavra é muito dura, você pode falar assim: então eu vou te falar outra coisa, vamos orar? Ou então eu vou te falar outra coisa, vamos lá conversar com o irmão e procurar saber dele qual é a versão dele? Sabe o que você está fazendo, irmão? Fechando a porta para o diabo. Porque geralmente, bocas fofoqueiras encontram ouvidos fofoqueiros. É isso que nós temos que mudar na nossa vida. Nada é mais valioso, nada é mais importante, nada é mais crucial, nada é mais de valor inestimável para uma igreja do que a sua unidade. Tanto é que Jesus Cristo disse o seguinte, lá em João, na sua oração intercessória: Pai Santo, que eles possam ver que eu e ti somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um, olha só, assim como eu e ti somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, vai adorar a Deus, quando o mundo ver a unidade da igreja. Por isso eu quero fazer um apelo nessa noite para você. Se você conhece alguém fofoqueiro na igreja, ajude esse irmão a fechar essa porta, para que ele possa ser uma porta de graça, e não uma porta de Satanás. Eu faço esse apelo para você nessa noite. Eu quero orar com você. Santo Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor mostrou muitas coisas para nós nessa noite. Se nós temos sido portas de Satanás nessa igreja, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Ó Deus Todo-Poderoso, nos perdoe. Se nós temos sido portas do diabo aqui, tenha misericórdia de nós, porque nós não queremos mais ser. Queremos ser portas de bênção. Queremos ser portas de graça. Queremos que, ao abrir a nossa porta, haja salvação, haja perdão, haja amor, compreensão. É isso que nós queremos. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós temos sido tão negligentes às vezes. Perdoa-nos porque nós temos
Perdoa-nos porque nós temos falhado, temos errado, temos realmente deixado muito a desejar. A começar em mim, Senhor. Se eu tenho sido porta de Satanás, que o Senhor me ajude urgentemente a corrigir o que precisa ser corrigido, porque eu só quero ser porta de bênção para essa igreja. Eu quero ser porta de bênção para minha esposa, Senhor. Eu quero ser porta de bênção, porta de graça para as minhas filhas. Eu quero ser porta de graça para as pessoas que me cercam. Eu quero ser porta de graça para a minha família. Se porventura em algum momento Satanás entrou por mim ou passou por mim, eu te peço perdão porque eu não vigiei o suficiente, mas que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ser portas de salvação, portas de graça, portas de misericórdia nessa igreja. E se tem alguém aqui sendo porta de Satanás, falha esse coração, quebranta esse coração, confronta esse coração, para que em nome de Jesus nós possamos ter aqui várias portas que se abrem para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, através dessas 4 tribos. Que nós possamos extrair essas lições, não só no que tange a parte emocional, porque nós ficamos emocionados de ver como o Senhor fala conosco, mas transformar isso em prática no nosso dia a dia. Que esta igreja seja uma porta de salvação para Pará de Minas. Que nós possamos ser reconhecidos como aquela igreja unida, aquela igreja que se ama, aquela igreja que cuida. Por favor, Senhor, que os nossos visitantes que aqui vieram nesta noite possam ter sido alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito tenha falado ao coração deles, e que essa palavra possa servir de reflexão em todos os momentos. Que nada do que o Senhor falar para nós, que nós não façamos como a tribo de Dan. Semana que vem eu sei que o Senhor vai falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem de Ti para nós é pérola, é ouro. Ajuda-nos a absorver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.